Olá, eu sou Bianca Ferreira, e você está no canal Locra, um canal onde histórias sombrias, fantásticas e imersivas ganham voz. Hoje, eu te convido a entrar em um mundo onde o vento carrega o cheiro de sangue e magia, onde monstros espreitam nas sombras, e os homens, tomados pela ganância, se tornam ainda mais cruéis que as criaturas que temem. Nesse lugar, frio, belo e impiedoso, caminha um homem de olhos violetas e alma cansada. Um caçador, que não busca glória, mas equilíbrio entre o que vive e o que foi amaldiçoado. Séculos se passaram. Impérios ruíram. E ele ainda está aqui. Seu nome é Kael, o caçador imortal. Essa é a sua história. Uma história de destino, perda, e do preço de ser diferente. Prepare-se. A história começa agora. Uma boa história para você e um abraço. Capítulo 11, Nimue, a primeira. Antes que a roda do tempo começasse a girar, antes que as florestas fincassem raízes e os rios aprendessem a cantar suas canções eternas, antes mesmo que o primeiro homem e a primeira mulher tivessem nome, existiu Nimue, a primeira bruxa. Ela não nasceu como as criaturas que vieram depois. Nimue era um limiar vivo entre mundos, metade mulher, metade essência do próprio véu que separa o visível do invisível. Onde ela caminhava, o ar se curvava, e da sua voz nasciam as primeiras palavras de poder, sementes de feitiços que se espalharam como pólen pelo vento. Dela brotaram as artes que moldariam séculos, o fogo que não se apagava, a cura que nascia do toque, a ilusão que fazia o real dobrar-se ao impossível. Mas Nimue era filha de duas forças. De um lado, o chamado da natureza, fértil, sereno, capaz de gerar vida com o simples abrir das mãos. Do outro, o abismo oculto, profundo, faminto, cheio de ecos que jamais deveriam ser ouvidos. Por eras, ela caminhou entre esses polos, sustentando o equilíbrio com uma calma que parecia infinita. Até que o sussurro do abismo se tornou mais doce do que o canto da terra, e Nimue, movida pela sede insaciável de conhecimento proibido, mergulhou fundo demais. O que retornou desse mergulho não era mais a mesma entidade. Ela se tornou a bruxa primeva, um ser que não pertencia nem ao mundo humano nem ao natural. Seus poderes cresceram, imensos e indomáveis, mas corrompidos por uma sombra que a devorava de dentro para fora. Sua fome espalhou-se como praga. Aldeias inteiras foram apagadas, reinos nasceram apenas para serem consumidos, civilizações inteiras se tornaram cinzas diante de sua ira. Foi então que surgiram os cavaleiros. Um bando de guerreiros, movidos mais por desespero do que por glória, ergueu-se contra ela. Invadiram seu covil, e a guerra que se seguiu consumiu séculos, engolindo cidades e apagando povos da memória. O mundo cambaleou sob o peso do confronto até que, por fim, Nimue foi derrotada. Não morta, nunca morta, mas selada em profundidades onde a luz não chega, em grilhões tão antigos quanto a própria memória. No entanto, a derrota de Nimue não trouxe paz. Do rastro de sua essência nasceram outras bruxas. Eram suas herdeiras, fragmentos vivos do poder da primeva. Carregavam em si o dom da criação, mas também o fardo da escuridão. Algumas seguiram o caminho da harmonia, tornaram-se guardiãs das florestas, curandeiras, protetoras dos frágeis fios que unem os dois mundos. Com o passar das eras, porém, a lembrança da dualidade de Nimue se perdeu. As bruxas passaram a acreditar que sua magia vinha apenas da terra, da água, do vento, esquecendo o abismo que corria em seu sangue. Mas o esquecimento não apaga o que é eterno. Há momentos em que uma bruxa encara a própria dor, a inveja que cresce como erva daninha, a ira que lateja como um coração em brasa, ou a ambição que queima mais forte do que qualquer juramento. Nesses instantes, a lembrança de Nimue retorna. E quando isso acontece, ela não retorna sozinha. A bruxa desperta como uma corrompida. Diferente das irmãs que tecem vida com folhas e águas, as corrompidas invocam venenos, sombras e horrores ancestrais. Seus corpos se distorcem, suas vozes ecoam como lamentos, e sua aura se torna sufocante, como se o ar em volta fosse engolido. Não desejam apenas poder. Desejam possuir, devorar, consumir, como se buscassem preencher o vazio deixado por Nimue em sua queda. E a lenda sussurra, ainda hoje, que os selos que a contêm estão enfraquecendo. Que os grilhões da primeva se partem, um a um, na escuridão. E quando Nimue retornar, não virá como a primeira bruxa, mas como a última noite do mundo. Beatrice abriu os olhos devagar, como quem desperta de um pesadelo apenas para descobrir outro. A claridade azulada a cegou por instantes, não era luz de fogo nem de sol, mas um brilho frio que não aquecia,
apenas se espalhava, pintando de espectros as pedras ao redor. Piscou algumas vezes até que sua visão começasse a se firmar. A sala era imensa, erguida em blocos de pedra antiga, coberta de símbolos rituais gravados a fogo, cada traço pulsando de maneira inquietante. O coração dela disparou quando percebeu os 7 cristais negros dispostos em círculo à sua volta. Cada um vibrava em um ritmo irregular, como se uma criatura adormecida respirasse em seu interior. A pressão que emanava deles era sufocante, fazendo sua pele formigar como se algo rastejasse sob sua carne. Ela tentou se mover, mas a tontura a segurou no lugar. Foi então que notou uma silhueta diante dela, meio escondida pelas sombras. Quando a figura avançou para a luz, Beatrice sentiu o ar prender nos pulmões. A mulher era bela de uma forma hipnótica e cruel, o tipo de beleza que não conforta, mas ameaça. Os olhos, de um verde intenso e febril, pareciam carregar dentro de si um brilho próprio, quase como faróis na escuridão. Linhas azuladas desciam-lhe da testa até o nariz, cruzando-se em padrões geométricos em torno dos olhos, e seus lábios pintados de azul escuro contrastavam com a palidez extrema da pele. Brincos dourados em forma de argolas batiam levemente contra o pescoço a cada passo, marcando um ritmo silencioso. O cabelo negro, liso, escorria até além da cintura, brilhando como obsidiana molhada, e suas vestes não eram menos impressionantes. Um kimono de seda vermelha, texturizado em bordados quase invisíveis, sobreposto por uma camada azul escura que dava profundidade ao traje. Na cintura, um obi dourado se desdobrava em pregas que balançavam ao redor dela como ondas. Sobre os ombros, o detalhe mais perturbador: a forma de um dragão, entrelaçada ao tecido como se fosse viva, os olhos fechados como se repousasse. Beatrice teve a impressão de que, a qualquer instante, ele poderia despertar. "Quem é você?" murmurou, a voz falhando na garganta pela tontura e pelo medo que se recusava a admitir. A mulher sorriu. Não foi um sorriso caloroso, mas uma fenda breve, delicada, que escondia algo venenoso por trás. Antes que respondesse, uma explosão sacudiu o teto da câmara. Poeira caiu das pedras antigas, e no fundo da escuridão dezenas de pontos rubros se acenderam, como olhos famintos esperando pela ordem. "Vão. Eliminem qualquer um que ouse me atrapalhar." A voz dela soou como seda rasgando, suave e perigosa. Beatrice sentiu o frio correr pela espinha quando as criaturas desapareceram na escuridão, partindo para cumprir a ordem. Mas não recuou. O coração batia rápido demais, a mente gritava para ceder ao pânico, e mesmo assim ela não deu o gosto àquela mulher. "Eu nunca vi um potencial tão grande", disse a estranha, o sorriso agora carregado de arrogância. Beatrice cuspiu o sangue que ainda lhe prendia a boca e ergueu o rosto, mesmo atordoada. "Cala a boca, vadia." Sua voz estava rouca, mas firme. "Quem diabos é você?" A mulher arqueou a sobrancelha, surpresa com a ousadia. Então respondeu com um murmúrio quase ritual: "Me chamo Nimue." "Mentira." A resposta de Beatrice foi imediata, instintiva. Ela não sabia explicar como, mas sentia sempre que alguém mentia. Era como uma coceira aguda na nuca, impossível de ignorar. Mordeu o lábio com força, o gosto metálico se espalhando pela boca. Além de vadia, é mentirosa. O sorriso de Nimue se desfez. Ela ergueu a mão, e Beatrice sentiu uma pressão esmagadora envolver-lhe o pescoço. Não havia toque, mas o ar desapareceu de seus pulmões, a garganta ardendo como se estivesse sendo atravessada por fogo. Seus pés se debateram contra o chão, mas nada a soltava. "Minha paciência é pequena, inseto." As palavras caíram como lâminas, e os cristais ao redor começaram a vibrar mais rápido, exalando uma energia escura. A dor se espalhou pelo corpo de Beatrice em ondas cortantes. Veias negras surgiram sob sua pele, avançando como raízes envenenadas, cada segundo queimando mais fundo. Ela tentou resistir, mas um grito escapou, ecoando pela sala como um vidro se partindo. Nimue se aproximou, os olhos verdes agora incandescentes, refletindo uma malícia quase divina. Tantos sentimentos reprimidos, tanto poder trancado nesse corpo humano. O sorriso voltou, mais cruel do que nunca. "Que desperdício! Mas não se preocupe, pequena, eu saberei como fazer bom uso dele." O grito de Beatrice reverberou pelas paredes da câmara, mas logo foi engolido por algo maior. Uma fissura de luz negra rasgou seu corpo de dentro para fora, irrompendo do peito como uma lança viva que atravessou o teto. O feixe não parou, derreteu pedra e ferro como manteiga,
subindo até perfurar os céus. Lá em cima, as nuvens da tempestade se abriram em espirais convulsivas, como se o firmamento fosse sugado para dentro de si mesmo. A chuva, antes fria e comum, tornou-se um dilúvio grotesco, gotas grossas e rubras despencavam do alto, manchando o templo com sangue celeste. A noite ganhou peso. Os trovões não eram mais sons, eram rugidos que rasgavam o ar, acompanhados de relâmpagos que serpentearam como veias luminosas pelo céu. O próprio tempo parecia hesitar. No centro de tudo, Beatrice se contorcia, o corpo arqueado como se fosse despedaçado por dentro. Sua energia não era uma força etérea e distante. Era algo denso, visceral, que cheirava a ferro, fumaça e cinzas. Ódio, culpa, arrependimento, tudo se entrelaçava em ondas escuras, transformando sua dor em pura matéria destrutiva. O impacto dessa energia deu forma às sombras. Elas se condensaram em vultos armados, bestas de olhos rubros e garras translúcidas, os Kurogamis, nascidos do turbilhão que girava em torno de Beatrice. Cada um emergia com um rugido que parecia vir de outro mundo, e juntos formavam um exército movido pela mesma angústia que corroía a jovem. As paredes tremeram, e até os cristais negros em volta vibraram em resposta, como se temessem o poder que ajudavam a despertar. Nimue não temia. Pelo contrário, seus olhos verdes brilhavam em êxtase, refletindo o espetáculo. A cada onda de energia que jorrava de Beatrice, a falsa bruxa absorvia fragmentos, seu corpo iluminado por filamentos carmesins que percorriam sua pele como raízes incandescentes. Os lábios se abriram em um sorriso que não era humano, largo, doentio, quase predatório. Sim, murmurou, erguendo os braços como uma sacerdotisa diante de sua divindade profana. É isso que eu queria. Você é a chave para um novo mundo. Um mundo onde o caos será lei, e a magia negra será o coração que dita cada batida. Beatrice tentou resistir. Suas mãos agarraram o chão como se pudessem prender-se à realidade, as unhas quebrando contra a pedra. Mas cada respiração era mais curta, cada batida de coração mais fraca. Sentia a consciência escorregar como areia entre os dedos, a própria alma sendo sugada para fora por correntes invisíveis. O corpo queimava, mas não era apenas dor física, era a sensação de estar sendo consumida até o último fragmento de si mesma. Ela queria lutar. Queria cuspir outra afronta, erguer o queixo como sempre fazia diante do medo. Mas as palavras não vinham. O sangue escorria dos lábios, a visão embaçada. E no fundo de si, Beatrice ouviu algo sussurrar. Não uma voz, mas um chamado, profundo, antigo, tão frio quanto familiar. Como se houvesse dentro dela algo que não era humano, algo adormecido que despertava ao toque da agonia. As sombras dançavam ao redor. Nimue estava radiante, alimentando-se da queda dela. E Beatrice, na beira do colapso, não sabia se o que sentia era o fim, ou o início de algo muito pior. O som de passos arrastados ecoou na entrada da câmara, abafado pela fúria dos trovões que ainda sacudiam o templo. Kael surgiu das sombras como um cadáver teimoso demais para permanecer no chão. O moletom cinza estava em farrapos, tingido em vermelho pelo sangue que já não era seu. O tecido queimado grudava em sua pele como uma segunda camada de carne morta, as calças esturricadas pelo ácido pendiam em tiras, e as botas haviam desaparecido há muito, deixando seus pés nos marcados pelo caminho que o levou até ali. Seu corpo, porém, não carregava uma única ferida. Mas o preço podia ser visto em sua respiração, arfante, pesada, como se o ar fosse ferro derretido em seus pulmões. Seus olhos violetas, intensos e flamejantes, não procuraram Nimue. Não olharam para o exército de Kurogamis que se agitava no caos. Não se importaram com a destruição que ainda sacudia o teto acima de suas cabeças. Eles só viram Beatrice. E por um instante, o tempo se partiu. Ela estava no centro da tempestade negra, o corpo arqueado, veias escuras se espalhando sob a pele como raízes famintas. Cada tremor dela fazia os cristais pulsarem mais forte, e Nimue, ajoelhada ao seu lado, se banqueteava daquela energia como um animal em cio, absorvendo cada fragmento, cada lampejo de poder. Kael sentiu seu peito se contrair. A respiração sumiu por um segundo que pareceu eterno. A visão de Beatrice sendo devorada diante de seus olhos, era pior do que qualquer ferida, pior do que todas as batalhas que já havia travado. Beatrice, murmurou, a voz falhando, quase um soluço contido. Nimue ergueu o olhar, e seu sorriso não era humano. Um rastro de energia vermelha corria por suas tatuagens,
iluminando seus traços como brasas acesas na escuridão. Havia desprezo, mas também uma fagulha de curiosidade, como se observasse um inseto raro antes de esmagá-lo. Então era você que ousava provocar tanto barulho, disse, a voz doce e venenosa. Que interessante. Mas já é tarde demais. Esse brinquedo é meu. A frase caiu como veneno na mente de Kael, arrancando-o do transe. Seu corpo, ainda arfante, se ergueu com uma rigidez que lembrava uma fera prestes a saltar. O choque dissolveu-se em fúria. Seus olhos violetas brilharam com intensidade febril, cada fibra do corpo vibrando como se quisesse rasgar o ar. Ele avançou, e num só movimento cruzou a distância até Nimue. Mas o caminho não estava livre. As sombras se moveram como um enxame, e os Kurogamis saltaram para interceptá-lo. Eles eram incontáveis, cada um formado da mesma energia que jorrava de Beatrice, cada rugido uma extensão da sua dor. Garras rasgaram o ar, presas afiadas miraram sua carne. Kael não tinha suas lâminas. Seu casaco permanecia em forma de pulseira, inerte, silenciosa. Restavam-lhe apenas os punhos, as mãos nuas, os ossos endurecidos pela eternidade. E com elas, ele se tornou uma tempestade. O primeiro Kurogami foi esmagado contra a parede, ossos quebrando sob o golpe que transformou sua cabeça em pó de sombra. O segundo foi agarrado pelo peito e arremessado contra o teto, explodindo em poeira negra ao colidir com a pedra. 3 vieram juntos, mas Kael girou o corpo em um arco, o braço abrindo-os como carne viva, o sangue ilusório evaporando no ar como fumaça. Ainda assim, mais surgiam. Sempre mais. Cada golpe seu era um trovão. Cada passo, um terremoto. Ele lutava como se o mundo inteiro pudesse ruir ao seu redor e nada importasse, exceto abrir caminho até Beatrice. Mas os Kurogamis eram infinitos, renascendo das sombras, um mar de escuridão que o engolia a cada instante. A luta não era contra eles, era contra o próprio tempo. O suor misturava-se ao sangue seco em seu rosto, a respiração cada vez mais áspera. Mas Kael não parava. Não podia parar. Porque cada segundo que perdia era um segundo em que Beatrice se desfazia diante dele. E no meio da carnificina, seus olhos violetas nunca desviaram. Sempre fixos nela. Sempre nela. Beatrice sentia a consciência escapar em ondas. Sua visão turvava e clareava em ciclos, como se estivesse presa em um pesadelo do qual não conseguia despertar. Mas, em meio à escuridão que se fechava sobre ela, uma silhueta rompeu o véu. Ela não sabia se era real ou delírio, mas algo dentro dela reagiu de imediato, uma fagulha que resistiu à maré negra que a afogava. Kael. O nome escapou em um sussurro frágil, quase engolido pela própria respiração irregular. Ele ouviu. Mesmo com o rugido das criaturas, com o estalar dos trovões e o desmoronar das pedras, ele ouviu. Seu corpo parou por um instante, o olhar fixo nela, e sua resposta foi um grito que carregava mais que determinação. Era uma promessa. Beatrice. Eu estou aqui. Os Kurogamis o cercavam, rasgando o espaço entre eles em ondas de sombras afiadas, mas Kael não hesitou. Cada golpe seu era mais desesperado que o anterior, como se cada segundo de atraso fosse um pecado imperdoável. Suas mãos nuas sangravam, quebrando ossos e carne etérea, e ainda assim o enxame retornava, infinito. A chuva caía pesada pelo buraco aberto no teto, lavando o sangue e a fuligem que cobriam seu corpo. O som das gotas ritmadas misturava-se ao trovão distante, compondo uma melodia áspera que tornava o momento quase solene. Kael arfava, o peito subindo e descendo em descompasso, os olhos violetas estreitos, sempre oscilando entre Beatrice, consumida, e a bruxa que se erguia ao lado dela. Nimue virou-se lentamente. O pescoço estalou com o movimento, e a pele clara refletiu a luz intermitente dos cristais e dos relâmpagos. Mas foram os olhos verdes que prenderam Kael. Frios, profundos, vorazes, como se sondassem não apenas seu corpo, mas os cantos mais obscuros de sua alma. Quem é você? Perguntou. Não levantou a voz, mas cada sílaba parecia vibrar no ar, carregada de um ritmo hipnótico, como uma melodia submersa. Kael arqueou as sobrancelhas, o canto dos lábios se curvando num sorriso breve, zombeteiro, como se ela tivesse contado uma piada ruim. Por um instante, esqueceu até de sua maldição. Veio por ela? Nimue insistiu, inclinando levemente a cabeça. O silêncio que se seguiu não foi vazio. Foi denso, pesado. Ela não olhava apenas para ele, mas para tudo o que o sustentava. A raiva, o cansaço, as cicatrizes.
Sinto que não é um humano qualquer. Sua voz soou quase pensativa. Os cantos da boca se ergueram em um esboço de sorriso que morreu antes de nascer. Pena. Criatura tola. Ela já é minha. Vai morrer em breve. Kael respirou fundo, e dessa vez não riu. O ar parecia mais pesado ao entrar em seus pulmões, como se carregasse ferro e tempestade. Morrer, repetiu em voz baixa, quase como se tivesse medo de quebrar algo invisível entre eles. Os olhos verdes dela brilharam em êxtase. Um músculo contraiu-se em sua mandíbula. O silêncio que caiu logo depois foi mais doloroso que qualquer grito. As gotas vermelhas da chuva escorreram pelo rosto de Beatrice, misturando-se às veias negras que se espalhavam em sua pele. Kael. Ela sussurrou novamente, fraca demais para se erguer. Kael? Nimue repetiu, degustando o nome como se provasse o sabor de uma fruta rara. Havia um sarcasmo quase delicado na entonação, mas também uma pontada de curiosidade. A tensão cresceu. Cada passo da bruxa em direção a ele fazia o chão estremecer, como se a terra reconhecesse sua presença. O ar cheirava a ferro e tempestade, e o rugido do vento arrastava folhas e poeira pela câmara. Kael fechou o punho. O bracelete em seu pulso emitiu um brilho fraco, como uma lembrança distante do poder que possuíra. A escuridão se contorceu, e em sua mão surgiu uma pequena adaga negra, de fio branco, simples mas viva, como se o casaco estivesse se forçando a ajudá-lo apesar de enfraquecido. Ele ergueu a lâmina. Os olhos violetas queimavam de raiva, mas a voz saiu crua, quase um rugido. Tire suas mãos dela. Um trovão explodiu sobre suas cabeças, sacudindo o templo. As sombras tremeram, os cristais vibraram, e até a chuva pareceu hesitar. No instante em que Kael avançou e Nimue ergueu o braço, o mundo prendeu a respiração. O confronto final havia começado. Uma tempestade de sombras fechava-se sobre ele, densa como uma prisão viva. Os Kurogamis rugiam em uníssono, seus gritos formando uma cacofonia ensurdecedora que reverberava nas pedras do templo como o lamento de 1000 almas perdidas. O primeiro raio partiu o céu como uma lança incandescente, mergulhando direto onde Kael estivera um instante antes. Ele rolou, sentindo o ar fritar ao seu redor, e a adaga em sua mão descreveu um arco brilhante que desviou parte da onda de choque. O impacto sacudiu o chão, rachando as lajes. Nimue não avançava como um inimigo comum. Seus movimentos eram uma dança. Ela se esgueirava entre os relâmpagos que conjurava, os pés quase não tocando o solo, o corpo deslizando com a fluidez de algo que não pertencia à carne. Ao erguer uma mão, 3 orbes elétricos se formaram, girando em círculos antes de dispararem como projéteis vivos. Kael girou a adaga entre os dedos, desviando o primeiro contra o chão em um clarão, rebatendo o segundo em um golpe desesperado, mas o terceiro encontrou seu ombro. A explosão abriu um buraco fumegante em sua carne, o cheiro de pele queimada misturando-se à chuva. O impacto o lançou para trás, e ele caiu sobre 2 Kurogamis que se lançaram sobre ele. O corpo girou no último segundo, a lâmina abrindo ambos em cortes secos. A poeira negra que se ergueu mal conseguiu encobrir o tremor de dor em sua mandíbula cerrada. Ofegante, ele cuspiu sangue. O gosto metálico colou-se à sua língua. É só isso? Provocou, cuspindo no chão, o olhar faiscando de fúria. Ela não respondeu. Apenas ergueu os braços, lenta, solene, como uma regente diante de uma orquestra invisível. Do céu desceu um raio que se multiplicou em dezenas, uma chuva de feixes que iluminaram a noite com uma claridade brutal. Kael avançou em meio ao caos, os pés deslizavam sobre as pedras molhadas como se desafiassem o próprio peso do mundo. A adaga cortava o ar, zunindo como vento de aço. Aproximou-se dela no instante em que os feixes se dissiparam e golpeou. O impacto ecoou como sinos partidos, a lâmina encontrando a carne branca. Nimue cambaleou. Sangue escorreu de seu flanco, e pela primeira vez, o som que saiu de sua boca não era palavra, mas dor. Surpresa. Kael sorriu, arfando como um animal encharcado em fúria. Nem deuses são intocáveis. Então o mundo mudou. Os olhos dela, antes verdes, explodiram em azul elétrico, tão intenso que parecia atravessar a retina. Seus cabelos tornaram-se brancos como neve ao vento, flutuando com a eletricidade que se acumulava em sua pele. Escamas cintilaram em seu pescoço, e o ar se comprimiu de repente, como se o templo inteiro estivesse respirando junto dela. O trovão rugiu sem raio, sem relâmpago, apenas a vibração de algo que não deveria existir. Você ainda não entendeu.
Sua voz reverberou de todos os lados, profunda, inescapável. Eu sou a tempestade. O chão explodiu sob seus pés. A onda de choque atravessou o salão, arrancando pedras, destruindo pilares, arremessando Kael como uma folha. A corrente queimou nervos e músculos. Ele gritou, o corpo arqueado em agonia. Antes que pudesse se levantar, ela já estava sobre ele. Um chute cercado de eletricidade o lançou metros adiante, quebrando pedras quando caiu. Kael tentou se erguer. A respiração vinha curta, irregular. Ao redor dele, círculos de luz azulada surgiram no chão, ardendo com símbolos arcanos. Droga! Murmurou, saltando no último instante. As colunas de relâmpago explodiram, rasgando o ar em pura violência. Ele pousou sobre uma pedra, apenas para ser forçado a saltar novamente quando outra onda de energia varreu tudo a partir do centro, onde ela flutuava, alguns centímetros acima do chão, como uma divindade coroada de trovões. Ele não esperou. Avançou com desespero, cada passo um risco, cada golpe da adaga uma súplica e uma sentença. Mas a cada impacto, descargas percorriam sua arma, castigando suas mãos com dor lancinante. A pele queimava, os ossos vibravam, e ainda assim ele resistia. Até que ela ergueu os braços. O mundo silenciou. Era o prenúncio. E então, a chuva de raios caiu, selvagem, imparável, destruindo tudo, menos Beatrice. Os céus pareciam querer apagar Kael do mapa da existência. Ele correu, desviou, saltou, mas não havia espaço. Um raio o atingiu pelas costas, o corpo retorcendo-se como boneco. Outro o encontrou logo em seguida, e o gosto do sangue ferveu em sua boca. A adaga escapou de sua mão, girando no chão. Ele ergueu os olhos turvos, e a viu avançar. Cada passo dela fazia o relâmpago se contorcer no céu, como se até as nuvens respondessem ao seu comando. Kael tentou levantar. As pernas falharam. O peso da derrota caiu sobre ele, tão denso quanto as nuvens que engoliam o horizonte. E pela primeira vez em séculos, Kael soube, estava diante de algo que talvez nem ele pudesse vencer. Ela se inclinou, a voz baixa como sentença. Inseto. Curvar-se diante da tempestade não é fraqueza. É sobrevivência. E então o trovão caiu. O raio caiu sobre Kael como o martelo de um deus furioso. O corpo arqueou, nervos em chamas, mas em vez de ceder, ele socou o chão encharcado com força brutal. A energia percorreu seus ossos, se espalhando em centelhas pelo piso de pedra, e por um instante impossível o trovão se calou, como se o próprio céu prendesse a respiração. Sua pele, porém, já não era pele. Era carne viva, aberta, atravessada por veias de energia que brilhavam e queimavam em padrões grotescos. Com esforço, ele se ergueu. A respiração era um punhado de cacos. O corpo tremia sob o peso da dor, mas seus olhos violetas ainda ardiam em desafio, tão vivos que contrastavam com a ruína de sua carne. Ainda não acabou. Nimue estreitou os olhos. O vento rugiu ao seu redor, soprando os cabelos brancos como neve contra o rosto marcado por escamas. Havia quase um traço de respeito na sua frieza, mas apenas quase. Sua teimosia é sua maior força. A voz dela reverberou como uma sentença. E sua maior maldição. Kael ergueu a mão. A adaga retornou ao seu punho como um fragmento de noite, e no instante seguinte ele saltou. O corpo queimado ainda se regenerava em espasmos, músculo costurando músculo, pele se refazendo em linhas irregulares. No ar, ele encontrou Nimue. O choque partiu a tempestade em dois. Luz e sombra entrelaçaram-se no impacto, trovão contra rugido, relâmpago contra aço. A adaga bateu contra as garras dela, cada colisão reverberando no espaço, rachando pedra, estremecendo os céus. Kael pressionava. Cada golpe era rápido, preciso, desesperado, não apenas luta, mas sobrevivência. Nimue recuava em meio à dança, o corpo movendo-se com uma fluidez que desafiava a razão. Ela contra-atacava com estocadas de relâmpago, cada uma faiscando no ar e queimando sua pele. Ainda assim, ele resistia, até encontrar uma brecha. A adaga rasgou o abdômen dela em um corte certeiro. Sangue escorreu, misturado com eletricidade crepitante. Ela gritou. Não de dor, mas de fúria. O grito sacudiu o ar como um trovão. E então o céu se abriu. As nuvens giraram em redemoinhos colossais, engolindo a lua. A eletricidade se condensou em torno dela, e o corpo de Nimue começou a mudar. Escamas se expandiram, o pescoço alongou-se,
Os braços se tornaram asas descomunais, vibrando em arcos de relâmpagos. Uma cauda serpenteante emergiu, cortando o ar como lâmina viva. A mulher desapareceu. No lugar, ergueu-se um dragão tempestade, cada batida de asas rasgando o firmamento. Agora, inseto. A voz dela ecoou como trovão que vinha de todas as direções. Lute contra aquilo que você invocou. O mundo desabou. Ela mergulhou sobre ele com garras de raio, e Kael desviou por um fio. Ainda assim, o impacto o lançou em espiral pelo céu. Ele recuperou o equilíbrio apenas para ser atingido pela cauda, um chicote de eletricidade que atravessou sua carne. O grito dele foi engolido pela tempestade. A batalha já não pertencia à terra. Era nos céus. Kael usava o corpo colossal do dragão para se impulsionar, saltando entre asas e escamas, tentando manter-se no ar. A adaga descrevia cortes desesperados, buscando brechas na couraça. Mas cada aproximação era respondida com garras que riscavam o espaço em faíscas cegantes. Quando tentou se aproximar demais, Nimue abriu a boca. O sopro dela não era apenas vento, era a força bruta de um furacão. Kael foi lançado contra muralhas de nuvens, o ar arrancado de seus pulmões. Um segundo depois, outro sopro veio, agora puro relâmpago. Um feixe incandescente quase o partiu em dois. Ele despencou. A gravidade o puxava para o buraco aberto na terra, mas a tempestade não o deixaria escapar. O céu brilhou em linhas azuis, e um raio colossal cortou o horizonte em linha reta. A explosão o alcançou, e seu corpo convulsionou em queda livre, despedaçando-se sob o ataque. Nimue se ergueu acima das nuvens, asas abertas em toda sua magnitude. A tempestade inteira pareceu parar, como se aguardasse o gesto dela. O raio concentrou-se ao seu redor, multiplicando-se em dezenas, centenas de colunas incandescentes. Os céus se partiram. Múltiplos relâmpagos caíram sem trégua, uma chuva divina de destruição. Kael foi atingido sem escapatória. A pele se abriu, os músculos se rasgaram, ossos expostos fumegavam. Cada explosão o despedaçava mais, até que um último raio atravessou seu peito em linha reta. O mundo se apagou em branco. Quando a luz diminuiu, Kael caía. O corpo quebrado, respiração em fragmentos, sangue e fumaça escorrendo em rios de dor. Os céus distantes rugiam acima dele. Nimue o seguia com olhos faiscantes, asas abertas, ainda coroada pela fúria da tempestade. E naquele instante, no limite entre a vida e a morte, Kael finalmente soube o que era ser destroçado pela verdadeira tempestade. Ele caiu de volta à cratera aberta no chão, atravessando camadas de pedra, até se chocar na sala subterrânea. A alguns metros de distância, o corpo pálido de Beatrice ainda respirava, cada sopro um fio frágil prestes a se romper. Kael estava no chão, o corpo reduzido a carne viva, músculos rasgados e ossos expostos em lascas que brilhavam sob a chuva. A mente oscilava entre a escuridão e lampejos de consciência, e por um instante ele acreditou que finalmente seria consumido. Mas então o gemido de dor de Beatrice cortou o silêncio da cratera. Foi esse som, frágil, humano, insuportavelmente próximo, que obrigou seus olhos a se abrirem. Com dificuldade, ele virou a cabeça. O que viu quase o quebrou. O ar ao redor de Beatrice estava saturado de miasma negro, tão denso que parecia respirar por conta própria. A fumaça viva engolia as pedras do templo, desfazendo-as em fragmentos de poeira ébano que giravam em um turbilhão sufocante. O corpo dela já não tocava o chão, pairava, leve como uma oferenda prestes a ser devorada. Veias sombrias pulsavam sob a pele pálida, e os olhos brilhavam em uma luz que não tinha nada de humano. Acima deles, Nimue serpenteava pelo ar em sua forma de dragão, a sombra colossal recortando o céu. Ela mergulhou em direção ao solo, e no último instante o corpo colossal se desfez, deixando apenas a figura da mulher de cabelos negros e olhos verdes. Desceu com graça predatória e se colocou entre Kael e Beatrice, como se fosse a guardiã de um altar profano. Você realmente é difícil de matar, murmurou, a voz baixa, sem desviar o olhar dele. Por um instante, Kael acreditou que tudo terminaria ali, que não haveria volta, nem milagre. Mas então os cristais negros que cercavam Beatrice tremeram e, um a um, explodiram em fragmentos que iluminaram o templo como fogos de artifício macabros. Beatrice gritou, um grito tão dilacerante que fez Nimue girar o rosto para ela, instintivamente. Foi nesse exato momento que a maldição de Kael se ativou. O olhar dela perdeu o foco. Nimue piscou, confusa,
como se uma linha invisível tivesse sido cortada. Voltou-se outra vez para o corpo de Beatrice, hesitou, depois desviou para Kael. Havia estranheza, uma falha na memória. Como se ele fosse um intruso que sempre esteve ali, e ao mesmo tempo, jamais existira. Quem é você? Murmurou, caminhando em direção a ele. Kael cuspiu sangue, um sorriso torto deformando seus lábios partidos. O riso não veio, mas o eco dele vibrava em seus olhos violetas. Antes que ela pudesse reagir, sua arma respondeu ao chamado. A pulseira brilhou, se expandiu e, num instante, uma lâmina colossal se materializou em sua mão. O golpe foi rápido, preciso, cruel. A espada atravessou o peito de Nimue antes que ela sequer percebesse o ataque. O mundo tremeu. As nuvens rodopiaram em convulsões, e a própria tempestade gritou em agonia. Nimue não caiu. Permaneceu de pé, cambaleando, o olhar perdido. Sangue elétrico escorria da ferida no peito, faiscando em linhas que se espalhavam por sua pele. Ela deu alguns passos para trás, desnorteada, e pela primeira vez seus olhos não estavam cheios apenas de ódio. Havia surpresa ali, e algo que beirava respeito. Insolente até o fim. Sua voz tremeu, oscilando entre fúria e reconhecimento. Mas isso não é vitória. É apenas um adiamento. No instante seguinte, o corpo dela se dissolveu em relâmpagos, que serpentearam pelo ar até se perderem no horizonte. O céu, enfim, começou a se abrir. As nuvens escuras se desmancharam em fiapos pesados, e por entre as frestas surgiram estrelas tímidas, como se tivessem medo de serem vistas depois da fúria da tempestade. Kael rastejava. Cada movimento era como atravessar um mar de brasas, e ainda assim ele avançava. O chão ao redor era um campo arruinado, as pedras dissolvidas em pó negro que girava em espirais, como se o templo inteiro respirasse sob a batida de um coração maligno. À frente, Beatrice não era mais a jovem que ele conhecera. Pairava alguns centímetros acima do solo, envolta em um turbilhão de miasma que se movia como fumaça viva. Veias sombrias pulsavam em sua pele pálida, os olhos incandescentes iluminando a sala com uma luz que não pertencia a nenhum humano. A cada passo, o miasma devorava Kael. A energia corroía sua carne como ácido, rasgava músculos, esfolava ossos, e no instante seguinte, sua regeneração devolvia-lhe o corpo apenas para que fosse dilacerado de novo. Dor e renascimento, repetidos sem fim, num ciclo de tortura que esmagaria qualquer outro ser. Mas ele continuava. Não por coragem. Não por heroísmo. Mas porque, em algum lugar sob aquela sombra, estava Beatrice. E ele se lembrava. Do riso dela, do calor, do brilho nos olhos azuis mesmo em meio ao desespero. Memórias que nenhuma treva poderia arrancar. Foi a isso que ele se agarrou, como escudo contra a escuridão que tentava corromper até sua alma. Eu não vou desistir de você, gritou, a voz rasgando o ar carregado. O miasma rugiu em resposta, tentando afogar as palavras, mas não conseguiu. Kael se aproximou até poder ver o rosto dela. Por trás da máscara de sombra, havia medo. Havia dor. E havia luta. Você é mais forte do que isso, murmurou, a voz falhando, mas carregada de fé. Eu sei que você é. Com um último esforço, abriu os braços e a agarrou, arrastando-a para o chão. O impacto fez o turbilhão estremecer, convulsionar em ondas irregulares. O corpo dele foi esmagado pela energia, mas ele não a soltou. Preso nela, como uma marionete que se recusa a tombar. Ela gritou. O som era uma lâmina, carregado de raiva e desespero. O miasma explodiu em uma onda devastadora, mas Kael apenas fincou mais fundo o abraço. Se precisar me destruir para se salvar, faça. Cuspiu sangue, mas não recuou. Mas eu não vou te abandonar. E então, sem pensar, guiado apenas por algo que nasceu no instinto mais humano, mais tolo, mais indestrutível, ele a beijou. No instante em que seus lábios tocaram os dela, a escuridão reagiu. O miasma se moveu como um ser vivo, um monstro consciente, e Kael sentiu a energia deixar Beatrice para entrar nele. Não como vento ou trovão, mas como presas cravando na alma. Seu corpo tremeu, a pele rachou em veias negras pulsantes. Pela primeira vez em séculos, ele sentiu sua própria essência ser dilacerada, algo além da carne, algo que nem sua imortalidade podia proteger. Beatrice abriu os olhos. A luz dentro deles vacilava, frágil, mas real. Pela primeira vez, parecia ouvir. O miasma gritou, como uma criatura que percebe a derrota. Resistiu,
esticou-se em convulsões de pura fúria, mas aos poucos foi cedendo, sugado para um abismo invisível. O templo respirou. O chão parou de tremer. O silêncio caiu como um manto pesado, cobrindo os destroços. Kael desabou ao lado dela, arfando como se tivesse corrido contra o próprio céu. Seu corpo estava inteiro outra vez, mas as veias negras ainda pulsavam sob a pele, latejando como cicatrizes vivas. Ele mal conseguia abrir os olhos. Beatrice caiu sobre o peito dele, leve demais, o corpo frágil em contraste com o peso que carregava. Antes de desmaiar, murmurou algo que ele quase não ouviu. Kael, me perdoa. A câmara tremia como se tivesse vida própria, cada pedra vibrando sob o peso da destruição iminente. As colunas se desfaziam em poeira, os símbolos gravados nas paredes ardiam como feridas abertas, e o teto desabava em ondas de rocha e chamas escuras. O ar estava saturado de miasma, pesado demais para ser respirado sem dor, como se a própria atmosfera tentasse sufocar quem ousasse sobreviver àquilo. Kael reuniu as últimas reservas de força, ignorando o estalo grotesco de seus ossos que se reconstituíam apenas para serem quebrados de novo, e avançou com Beatrice em seus braços. O corpo dela era leve, mais leve do que deveria ser, como se a vida que lhe restava fosse apenas um fiapo prestes a se apagar. A cada passo, Kael sentia o chão ceder, mas não parou. Empurrou uma pedra que desmoronava sobre eles, saltou sobre fendas que se abriam como bocas famintas, e quando enfim atravessou a saída em colapso, a montanha inteira pareceu ruir atrás dele. O templo que antes se erguia como um monumento intocável foi engolido pela terra, sugado por uma força invisível que deixava para trás apenas um vazio profundo e insondável. A tempestade ainda rugia sobre o local, o céu manchado de relâmpagos rubros que serpenteavam como veias pelo firmamento, mas já havia rachaduras na escuridão. Aos poucos, a noite grotesca cedia espaço para um céu manchado de cinza, como se o mundo respirasse outra vez após quase ser consumido. Kael caiu de joelhos no topo da escadaria. O peso de Beatrice em seus braços deveria ser um alívio, uma prova de que não havia perdido, mas a sensação era diferente. Carregava não apenas um corpo frágil, mas uma vida inteira que poderia se esvair a qualquer instante. Os olhos dela estavam cerrados, os lábios entreabertos em um suspiro raso, e cada respiração soava como uma despedida. Ele encostou o rosto ao dela, sentindo a pele fria, e murmurou com a voz trêmula, como se falasse mais consigo mesmo do que para ela. Você vai ficar bem. A frase quebrou no meio, rouca, carregada de medo. Eu não vou deixar nada acontecer com você. Mas o corpo dele não aguentava mais. O próximo passo foi um desmoronar. O joelho falhou, a visão escureceu nas bordas, e ele tombou para frente. Beatrice escorregou dos seus braços, caindo contra a pedra molhada da escadaria, o corpo quase deslizando até a borda. Ela parou por centímetros antes de despencar no abismo aberto pelo colapso do templo, o cabelo escuro espalhando-se como fios de tinta contra o chão encharcado. Kael engasgou e vomitou algo que não era sangue comum, mas um líquido denso e negro, fumegante, como se a própria corrupção tivesse começado a transbordar de dentro dele. A dor que o atravessou não era apenas física. Era visceral, profunda, uma sensação de que cada fibra de sua imortalidade estava sendo arrancada e despedaçada, como se alguém tivesse decidido dilacerar a eternidade em tiras finas e jogá-las ao vento. Ele pressionou os dentes, o maxilar rangendo com tanta força que parecia prestes a se quebrar, recusando-se a gritar. A pulseira em seu pulso tremia em convulsões, como se fosse feita de uma matéria viva e doente. O brilho negro oscilava em ondas, a superfície se contorcendo como um fluido que buscava escapar de um recipiente pequeno demais. Kael sabia o que aquilo significava. A conexão entre eles estava se desfazendo, como um laço corroído por ferrugem e veneno. Não, sussurrou, erguendo os olhos ardendo de lágrimas que jamais cairiam. Preciso levá-la para um lugar seguro. Ele tentou se erguer, mas o corpo respondeu com um tremor incontrolável. A pele, antes marcada apenas pelas cicatrizes da eternidade, começou a escurecer em tons de carvão, veias negras se espalhando em padrões grotescos como raízes envenenadas. Cada pulsar das veias trazia um arrepio insuportável, como se a corrupção tentasse reescrever quem ele era, como se buscasse um novo hospedeiro para fincar raízes. O chão girou sob seus pés, o vento trouxe consigo o cheiro ácido da chuva misturado a ferro queimado, e Kael ergueu a cabeça apenas para desafiar aquilo que se infiltrava em sua essência. Você acha? A voz saiu quebrada, mais um rosnado do que palavras. Que pode me quebrar? As veias tremeram,
latejando em resposta, mas ele não recuou. O olhar violeta, mesmo turvo, brilhou como um fogo obstinado. Eu já passei 1000 anos de tormento. Cuspiu o sangue negro no chão, o vapor subindo como fumaça de ferro em brasa. Vocês não são nada. E, no entanto, mesmo enquanto pronunciava a sentença, o corpo cedeu. Os dedos crispados se abriram, os ombros penderam para frente, e Kael congelou onde estava, imóvel, engolido por um silêncio denso. As veias pulsavam com força desumana, espalhando a escuridão por cada centímetro de pele, até que sua forma inteira parecia mais sombra do que carne. O peito subia e descia em espasmos curtos, e pela primeira vez, ele sentiu algo que jamais havia experimentado em séculos, sua essência imortal cedendo, rachando como vidro sob o peso de um martelo. Então o som ecoou. Passos. Não eram muitos, não eram apressados. Apenas um ritmo lento e certo, reverberando pelas pedras úmidas das ruínas como um tambor de guerra. Kael ergueu a cabeça, com dificuldade, e o mundo se estreitou em um corredor de sombras e trovões. Alguém se aproximava. Kael. A voz cortou a noite como um raio, firme, carregada de desespero contido. No início, foi apenas o som suave de patas leves contra a pedra molhada. Um vulto branco surgiu da escuridão, os pelos encharcados refletindo a luz rubra que ainda tremeluzia no céu. Yuk. O pequeno gato apareceu com os olhos arregalados de angústia. Mas, ao se aproximar do corpo de Kael, algo mudou. Aquele corpo miúdo brilhou, e pela primeira vez em séculos, sua verdadeira essência se revelou. A pele felina se dissolveu em feixes de luz dourada, expandindo-se em ondas como chamas controladas. O ar estremeceu. Em seu lugar ergueu-se um ser majestoso, de longos cabelos brancos que se agitavam como se flutuassem na corrente de energia que se espalhava. Seus olhos dourados, intensos, eram como sóis aprisionados, derramando uma claridade que parecia repelir a escuridão ao redor. Kael, mesmo em meio ao torpor da dor, piscou como se aquela visão fosse um delírio febril. Atrás dele, passos apressados ecoaram. Albion surgiu, o rosto endurecido pelo pragmatismo, mas os olhos denunciando a preocupação que ela jamais deixava transparecer em palavras. Sem perder tempo, ajoelhou-se ao lado de Beatrice, a mão firme no pulso dela, sentindo o ritmo frágil do coração. Logo em seguida, Jasper apareceu, pálido, as mãos trêmulas segurando um pequeno recipiente de água. O líquido chacoalhava, respingando em gotas nervosas, como se até a matéria ao seu redor compartilhasse do pânico. Ele está completamente tomado pela corrupção, disse Yuki. Sua voz agora ecoava em timbre sobre-humano, solene e ressonante, como um trovão contido que reverberava até dentro dos ossos. Albion levantou os olhos para ele, séria, sem contestar. Apenas assentiu, e no gesto havia um peso de confirmação que ninguém queria admitir. Se não agirmos agora, vamos perdê-lo, respondeu, retirando do bolso um amuleto envolto em tiras de tecido. O objeto parecia comum à primeira vista, mas quando seus dedos o libertaram, a pedra central brilhou com um azul intenso, como se tivesse aguardado séculos apenas para esse momento. Mas isso não vai ser fácil. Nem para ele, nem para nós. O ar vibrou quando Yuki fechou os olhos. A luz dourada que o envolvia intensificou-se até forçar as sombras a recuarem para longe. Quando seus olhos se abriram novamente, não eram apenas olhos, eram faróis ardentes, jorrando calor, lembrando ao mundo que ainda havia divindades escondidas entre os homens. Kael, disse, com uma suavidade estranha para alguém cercado de tanto poder. Aguente firme. Você não vai cair hoje. O ritual começou. Albion pressionou o amuleto contra o peito de Kael. A pedra queimou contra a pele tomada pelas veias negras, e um som semelhante ao chiado de ferro em brasa encheu o ar. Kael arqueou as costas de imediato, os músculos se retorcendo como cordas prestes a arrebentar. Um grito ecoou, rasgado, visceral, carregado de milênios de tormento. Não era apenas dor física, era como se cada fragmento de sua eternidade fosse arrancado de dentro dele com garras invisíveis. Yuki ergueu as mãos. A luz dourada se expandiu em feixes que envolveram o corpo de Kael por completo, penetrando nas fissuras sombrias de sua carne. As veias negras reagiram, contorcendo-se sob a pele como serpentes em agonia, e a cada pulsar, a mácula era arrancada, pedacinho por pedacinho, em uma lenta execução. Jasper, pálido como cera, lançou-se para segurar Kael quando ele tentou se erguer em desespero, mas a força bruta do imortal quase o arremessou longe. Albion se juntou a ele,
cravando os joelhos no chão para mantê-lo imóvel. Fiquem firmes. Yuki gritou, a voz ecoando como um trovão que atravessava a pele. Ele está quebrando os ossos da minha mão. Jasper ofegou, mas não largou. Aguenta. Albion respondeu, os dentes cerrados, os olhos fixos em Kael. O grito de Kael se transformou em um rugido. O som carregava raiva, dor e desespero, mas também um resquício de desafio, como se nem a corrupção nem a purificação pudessem dominá-lo completamente. O chão ao redor vibrava, pequenas pedras se erguiam, e as sombras, que antes pareciam triunfantes, agora se retorciam como se queimadas pela luz. Você é forte, Kael, murmurou Yuki, e sua voz, mesmo divina, vacilou sob o peso da emoção. Você vai sobreviver. Eu sei que vai. O tempo se dilatou. O processo parecia uma eternidade. Cada fragmento arrancado fazia Kael gritar mais alto, mas, entre a agonia, havia lampejos de alívio. Sua pele, antes manchada de trevas, lentamente recuperava a cor original, a pálida luz de sua carne imortal ressurgindo como uma memória. Seu sobretudo vibrava descontroladamente, tornando-se imóvel, silencioso, como se também respirasse aliviado após séculos de tormenta. Por fim, quando o último fragmento da mácula foi arrancado, o corpo de Kael desabou como um peso morto. Ele não perdeu a consciência imediatamente, ainda respirava, ainda sentia, mas estava reduzido a uma casca quebrada, os músculos tremendo, a respiração irregular como o sopro de um homem à beira do fim. Yuki ajoelhou-se ao lado dele. A aura dourada ainda pulsava em seu corpo, mas seus gestos agora eram suaves. Ele pousou a mão luminosa sobre a testa de Kael, e uma onda de calor percorreu a pele fria do imortal. Você foi além do que qualquer um deveria, disse, em tom quase humano, sua voz embargada. Mas você conseguiu. Beatrice está salva. Kael abriu um sorriso frágil, tão pequeno que quase se confundia com uma contração de dor. Ainda assim, seus olhos violetas brilhavam com um alívio raro, quase doce. Claro que consegui, murmurou, a voz rouca, como se cada palavra fosse arrancada a ferro. Eu nunca deixo uma promessa pela metade. O último sopro de consciência o abandonou, e ele desmaiou, os braços frouxos ao lado do corpo. O silêncio caiu sobre eles. O templo havia desaparecido, a tempestade começava a ceder, mas a tensão não se dissipava. Yuki, ainda em sua forma divina, manteve os olhos fixos no céu, como se pudesse sentir que a vitória deles não passava de um breve intervalo antes da próxima batalha. Albion e Jasper trocaram um olhar silencioso, compreendendo sem precisar dizer que aquela jornada estava longe de terminar. Kael havia sobrevivido. Beatrice estava viva. Mas, naquela noite, todos sentiram o mesmo. O mundo havia apenas respirado, antes de afundar novamente. Uma semana havia se arrastado desde a noite em que o templo ruiu sob trovões e sangue. A cidade, no entanto, fingia ignorância. Tóquio respirava como se nada tivesse acontecido. Metros lotados, semáforos piscando em ciclos perfeitos, lojas abrindo as portas com o mesmo tilintar preguiçoso das manhãs. O mundo seguia seu curso, e apenas quem carregava cicatrizes invisíveis sabia que a normalidade era apenas um véu. Beatrice tentava se perder nessa ilusão. O escritório era o mesmo, a madeira da mesa ainda riscava sob a palma de sua mão, e o cheiro forte do café barato queimado na máquina comunitária continuava impregnando as paredes. Mas nada disso oferecia conforto. O caso que havia consumido noites insones, lágrimas engolidas e coragem além do que achava possuir estava encerrado. E não do jeito que ela sonhara. Rio havia desaparecido. Sem testemunha, sem voz, sem corpo. Apenas um vazio que ninguém parecia se importar em preencher. O processo fora arquivado de forma tão limpa, tão silenciosa, que parecia nunca ter existido. Restava a ela apenas um dossiê incompleto sobre Nakamura, um amontoado de papéis que, em cima da mesa, tinha o peso de uma lápide. É isso? Murmurou, fechando a pasta com um estalo seco. O som ecoou pela sala silenciosa. É assim que acaba? A pergunta não tinha destinatário. Era apenas o desabafo de alguém que sentia as próprias mãos vazias. Mas uma voz respondeu. Talvez não esteja acabado ainda. Beatrice ergueu o olhar de imediato. Reiko estava parada na porta, os ombros ainda tensos, mas a firmeza nos olhos revelava que havia feito sua escolha. Reiko. Beatrice se levantou, surpresa. Eu pensei que você precisava garantir que minha família estivesse segura.
A resposta foi curta, mas a dor escondida atrás das palavras não passou despercebida. Agora que eles estão fora de perigo, não posso ficar parada enquanto Nakamura molda essa cidade à própria imagem. Beatrice respirou fundo. Pela primeira vez em dias, um lampejo de esperança se infiltrava em seu peito. Mas junto dele veio o vazio mais incômodo: Kael. Nenhuma notícia, nenhum rastro. Nem mesmo a presença perturbadora que sempre surgia quando menos esperava. Sua ausência era um fantasma constante, e, ainda que não admitisse em voz alta, ela o sentia como uma perda. Enquanto as duas mulheres reuniam forças, do outro lado da cidade, um império florescia das sombras. Nakamura, que antes era apenas mais um nome entre muitos, agora reinava absoluto. Unificar os clãs, quebrar qualquer oposição e, no silêncio dos becos, tornará-se um deus menor para aqueles que o temiam. Sentava-se em uma sala ampla, as paredes cobertas de madeira escura e telas discretamente iluminadas, rodeado por conselheiros que não ousavam interromper sua fala. Este é apenas o começo. Sua voz era calma, calculada, quase doce em sua serenidade. O caos é útil quando serve a um propósito, mas deve ser controlado com precisão. Nós vamos redesenhar esta cidade. Pedra por pedra, alma por alma. Os homens assentiram, mas não apenas por obediência. Havia algo mais em Nakamura agora, uma presença que esmagava, como se tivesse absorvido algo que ultrapassava os limites humanos. Até mesmo os mais leais evitavam encará-lo por muito tempo. E ainda havia Nimue. A bruxa corrompida, ausente desde a batalha no templo, era uma sombra ainda mais incômoda. Ninguém sabia se havia fugido para lamber as feridas ou se permanecia por perto, aguardando o momento certo para se erguer das cinzas. Nem mesmo Nakamura ousava admitir o quanto a imprevisibilidade dela o incomodava. De volta ao escritório, Beatrice fechou os olhos por um instante, tentando organizar as emoções. Reiko a observava em silêncio, antes de falar. Precisamos de um plano. Sua voz era baixa, mas carregada de aço. Ele pode ter vencido essa batalha, mas não a guerra. Beatrice abriu os olhos, encarando a janela. A cidade se estendia diante dela, indiferente, com suas luzes e multidões alheias. Um mundo inteiro que não fazia ideia do abismo sobre o qual caminhava. Vamos encontrá-lo. Sua voz soou firme, surpreendendo até a si mesma. Nakamura. E riu. Eu não vou parar até descobrir a verdade. Reiko cruzou os braços, assentindo. Juntas. A palavra saiu como uma promessa. Vamos derrubá-lo. No entanto, enquanto elas começavam a juntar os fragmentos de sua resistência, em algum lugar distante, um homem permanecia em silêncio. Kael. Ele estava sozinho, sentado no alto de um prédio abandonado que ainda guardava cicatrizes da guerra. As estrelas brilhavam acima, mas não eram um consolo. Seus olhos violetas refletiam a lembrança da corrupção que ainda latejava dentro dele. Cada respiração era um lembrete de que o miasma não havia sido totalmente expurgado, apenas contido. E, mesmo assim, ele olhava para o céu como se buscasse respostas que não vinham. Sabia que não poderia permanecer afastado por muito tempo. O destino de Beatrice, de Reiko, e até da própria cidade, agora estava amarrado ao dele em correntes invisíveis. Ele sentia o chamado, inevitável, e embora as sombras o tentassem com promessas de descanso, havia algo que nunca o deixava ceder. Uma promessa. E Kael nunca deixava promessas pela metade. Obrigada por me acompanhar até aqui. Se essa história tocou o seu coração, deixa o like, segue o canal Locra e compartilha com quem também ama uma boa fantasia sombria. E prepara-se, porque o próximo capítulo pode mudar tudo. Eu sou Bianca Ferreira, e te espero na próxima jornada. Um beijo enorme da tia Bia, e até o próximo episódio.